Opa, tivemos um probleminha. Caiu. Derrubei. Feliz ano novo, pessoal. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal já tá chegando. Hoje a gente vai falar como voltar pra rotina, né? Afinal de contas, final de ano é sempre uma loucura. Tem férias das crianças, tem Natal, tem Ano Novo, é festa de madrugada, criança que fica acordada, tem criança que não fica. Como é que a gente vai fazer então para colocar essa casa em ordem? É isso que a gente vai conversar hoje. Antes de mais nada, eu queria desejar um feliz ano novo para vocês. Mais um ano começando, cheio de novas oportunidades para a gente fazer dele um ano ainda melhor. Né? Então, bora lá começar o ano organizando nossa vida, organizando a rotina, organizando os hábitos. Ano novo é bom por causa disso, né? A gente pode dar uma repaginada, dar uma reorganizada e até uma repensada naquilo que a gente está fazendo, como é que a gente está vivendo. Eu gosto de colocar criança para dormir cedo. Quando eu falo dormir cedo, eu quero dizer o quê? Que criança é bom para o casal, né? É bom para a família, que a criança durma antes dos pais. Tem muita gente que fala, mas eu não gosto. Se a criança está tendo um sono legal, se ela está dormindo bem, ela não precisa ir dormir 7 horas da noite. Apesar de ser fisiologicamente recomendado isso, se ela está dormindo bem, significa que o corpinho dela se adaptou bem a isso. Então ela não precisa mudar, tá? É aquilo que eu sempre falo. Se a noite tá boa, a gente não precisa mexer. Se a noite não tá legal, é importante sim a gente mexer, é importante a gente fazer uma reflexão em cima daquilo que a gente está fazendo e o porquê que aquilo não tá dando certo, né? Então vamos lá, vamos falar de reorganizar a casa. Meu filho tinha uma rotina certinha, ele comia no horário certinho, ele fazia tudo certinho, mas final de ano é uma loucura, gente. A gente vai pra festa e vai fazer o quê? Vai ficar trancado em casa por causa da criança? Não dá, né? Então, o que a gente faz? A gente vive a vida. Mas, como sempre, tudo tem um preço a ser pago. Então, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Vamos botar a casa em ordem, o ano começou, vamos reorganizar. Como é que a gente faz uma reorganização? Se essa criança ela tem uma noite de qualidade, ela dorme bem, tudo vai ser mais fácil, tá? Vai ser só você ir recolocando ela naqueles horários que ela já seguia anteriormente. Se a gente tem uma criança que ela tem mais dificuldade de sono, ela é mais sensível, é normal, né, gente? Que nem os adultos, tem adulto que é mais sensível e tem adulto que é menos sensível, as crianças também, elas são pequenas pessoas, eu costumo dizer, né? Às vezes a gente esquece disso, que elas nada mais são do que pequenos seres humanos, então elas têm também a sensibilidade delas diferente. Tem aquela criança que sai da rotina e, pra ela, no dia seguinte ela segue a rotina como se não tivesse acontecido nada. E tem aquela criança que dormiu 2 dias fora do horário, você vai colocar ela para dormir no horário, já vai ser muito mais difícil, tá? Como é que a gente vai fazer para organizar essa casa? Primeiro, vamos lembrar como é que era antes, tá? Antes de sair da rotina, antes de ir para as festas, quais eram os horários que essa criança seguia, tá? Então, o que eu aconselho? Você vai sentar, vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever. Ele costumava acordar esse horário, ele tomava leite esse horário, aí ele fazia isso, brincava assim. Isso é claro que, gente, vai variar de criança de idade para idade. Lembrando sempre que aqueles bebezinhos de 0 a 3 meses, eles são um universo paralelo. Afinal de contas, o
relógio biológico deles é diferente. A gente já conversou sobre isso. Se tiver alguma dúvida, corre lá no YouTube e pesquisa Dormindo com Amor no canal, que vai ter o videozinho falando especificamente do sono, tá? Então, tirando esses bebês que têm essa diferença do relógio biológico, como é que a gente faz para reorganizar a casa de quem já é mais velho, das crianças que já são mais velhas? A gente vai pegar, sentar e lembrar como é que ela fazia essa rotininha antes, que horas que ela acordava. Então você vai lá anotar, ela acordava a tal horas, ela acordava, ela fazia isso, depois ela fazia aquilo, ela almoçava a tal horas, tá? Aí você vai descrever o dia como era antes. Joia, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar como está agora. Então você vai pegar pelo menos uns 3 dias e você vai anotar como é que tá essa rotina dessa criança. Que horas que ela tá acordando, que horas que ela tá fazendo o quê. E depois a gente vai comparar essas duas rotinas. Para quê? Para a gente ter uma ideia do que precisa ser ajustado. Como é que a gente vai fazer esses ajustes? Então, assim, o nosso marco zero, né, para começar o dia, para começar a organizar a rotina, é sempre o horário de acordar. O horário de acordar, ele é como se fosse um start, né? Para o nosso corpo começar a entender, ó, agora vai começar a sua rotina. Então, esse horário é legal que a gente mantenha ele fixo. Ai, mas se o bebê não acordar, eu vou acordar ele. Gente, se é um bebezinho que está tendo muita dificuldade de dormir, sim, você vai acordar ele. A gente está falando aqui de casos especiais, de bebês que estão sofrendo com essa desorganização da rotina, tá? Aquela criança que está dormindo bem à noite, não tem por que você mexer com ela. Você pode deixar ela seguir mais naturalmente, mas se é uma criança que ela tá tendo dificuldade para dormir, ela começou a ter mais despertares, ou você tá querendo mudar alguma coisa, e agora nas férias começou a ir dormir muito tarde porque não tem mais atividade, né, dia inteiro de escola, ela não sei, fica em casa, fica assistindo televisão, a rotina muda nas férias, né? Então, se você tá querendo fazer algum ajuste, você consiga se organizar. Então a gente vai começar a fazer isso pelo horário de acordar. Que horas que essa criança costumava acordar? Ela costumava acordar a tal horas, então a gente vai manter esse horário de despertar, porque aí o corpinho dela vai entender, ó, acordei. E conforme ela desperta, isso vai dar um start em toda a parte fisiológica também, que é isso que a gente está buscando, porque o sono, ele é um evento fisiológico muito grande. Sem a parte hormonal, a criança não consegue dormir bem, ela não consegue entrar em sono profundo. Por isso que essas indicações externas que a gente dá, como seguir uma rotina, o horário fixo para acordar, o horário fixo para pôr para dormir, eles são tão importantes. Porque a gente está dando sinais para a parte biológica da criança, para a fisiologia da criança funcionar direitinho. Porque ela, por conta própria, não está conseguindo, tá? Então a gente vai fazer isso, vai fixar esse horário de acordar. Como quem já assistiu outras lives, já sabe, já me conhece, eu não gosto de trabalhar com janela de sono, né? Não gosto de trabalhar com horário fixo para soneca. Eu gosto de respeitar a criança nesse aspecto, porque afinal de contas, a soneca nada mais é do que uma recarga que a gente dá na bateria da criança quando ela está precisando. Então, se ela não estiver sentindo sono, se ela não estiver demonstrando que está com sono ou não estiver irritada, a gente não tem por que forçar essa criança a dormir. Se ela está bem. Lembrando de respeitar, né, que tem as fases que a criança ainda precisa. A criança pode tirar essa soneca durante o dia, né, deixar de fazer essa soneca depois dos 3 anos, tá, gente? Antes disso,
é importante fisiologicamente para essa criança ter o sono durante o dia, porque senão ela pode entrar em todo um vulcão hormonal que ela vai... Como é que eu posso falar? Ela vai entrar num estado de estresse mesmo, emocional, porque o corpo dela vai começar a liberar vários hormônios de estresse, porque ela não está dormindo, ela não está descansando. Então é fundamental para ela fazer sim essas sonecas. O que eu tô querendo dizer é apenas que você tem que respeitar quando ela sente sono, tá? E não assim, então se ela não dormir sozinha eu deixo. Não. Você vai observar a sua criança, cada criança tem o seu sinal de sono, e aí você respeita esse e faz ela ter as sonecas. Lembrando sempre que cada faixa etária tem o seu tempo de soneca durante o dia, tá? Os bebezinhos de 0 a 3 meses, lembra lá em toda aquela questão do sono fisiológico, que eles ainda não diferenciam o sono do dia do sono da noite. Então, eles, digamos que tem soneca livre, tá? Os bebezinhos acima de 3 meses, de 3 a 4 meses, eles têm de sono diurno, né, de soneca, eles fazem de 3 a 4 horas, tá? Não é legal deixar passar disso, porque vai começar a roubar o sono dele da noite. E não é legal fazer menos que isso, porque o bebê pode entrar sim num estado de estresse. E esse estresse vai vir também atrapalhar o sono da noite. Porque tem hormônios que ele libera durante esse estresse que inibem a produção dos hormônios que ele produziria para dormir bem à noite. Então uma criança que dorme pouco também vai dormir mal à noite. Não é assim, vou deixar ele cansar mais sem dormir, que aí à noite ele vai dormir melhor. Isso não vai funcionar se você não estiver respeitando o tempo mínimo de sono que ele precisa ter durante o dia. Então os bebês de 3 a 4 meses, eles fazem de 3 a 4 horas de soneca por dia. Isso aí você vai observar, tem uma individualidade sim aí em cima, tá? Os bebezinhos de 4 a 5 meses, a gente já considera para eles de 3 a 3 horas e meia de sono durante o dia. Os bebês de 5 a 8 meses, a gente já trabalha com 3 horas. Passou de 8 meses, de 9 a 12, né, criancinhas até 12 meses, elas podem fazer de 2 a 2 horas e meia de soneca por dia. De 12 meses, né, de 1 ano até 3 anos, a gente considera de 1 hora e meia, 2 horas de soneca por dia. Depois disso, a criança já tende a não fazer mais soneca, mas pode variar ainda de 3 a 5 anos. Tem crianças que sentem mais sono, né? Que fazem mais atividade física também, elas tendem a dormir por mais tempo, até os 5 anos. Depois dos 5 anos é muito difícil uma criança que precise de uma soneca durante o dia, tá? Mas é assim, isso, gente, é o tempo total de soneca durante o dia. Como que a gente vai dividir isso? Normalmente, o sono maior ele é feito na parte da tarde e o menor na parte da manhã. Isso não é uma regra, não tem que ser assim. Normalmente é feito dessa forma. A quantidade de sonecas, ela é flexível. Eu não gosto de trabalhar com um número X de soneca por idade, porque eu acho que vai de cada criança. Tem criança que recarrega a bateria com 30 minutos. E ali depois de 2, 3 horas, ela vai tirar outra sonequinha de 30 minutos e no final do dia ela vai respeitar o tempo de soneca dela. E ela funciona bem assim. E tem criança que não, que gosta de fazer uma soneca longa só. Muitas vezes a gente tenta ficar estendendo a soneca da criança e isso acaba gerando um estresse. Por isso que eu gosto de respeitar a individualidade de cada criança. É lógico que é melhor ela fazer uma soneca de 1 hora ao invés de fazer umas 2 sonecas de meia hora. Depende um pouco dos horários das sonecas, tá? Mas sim, seria mais prático até para a mãe conseguir, para o cuidador conseguir se organizar melhor nessa 1 hora, né? 30 minutos passa voando quando a criança dorme. Mas tem algumas crianças que os 30 minutos é o suficiente. Se você ficar forçando,
ela dormir mais, vai acabar gerando um estresse para ela, né? E aí deixa de ser proveitoso, tá? Então vamos lá, a gente respeitou o horário que ela desperta. Aí, gente, como é que a gente vai fazer? A criança, ela costumava acordar às 7 horas da manhã, ela tá acordando às 9. A gente vai de uma hora para outra acordar ela às 7 horas da manhã? Não, a gente não vai. A gente vai subindo isso aos poucos. Então você vai respeitando, né, esse delay, né, que tá tendo. Aos poucos você vai voltando ao horário que ela acordava antes, tá? Se você fizer logo de cara, muito abruptamente, né, 2 horas de diferença, ela vai sentir, ela vai ficar com sono, ela vai ficar irritada. Então assim, eu sou muito defensora do sono com amor. Então, gente, vai devagar, sabe? Não precisa ter pressa para organizar as coisas. Vai sentindo a criança, vai respeitando a criança, porque quando a gente respeita a criança, tudo flui mais gostoso, tudo vai mais tranquilo. Quando a gente tenta impor muito a nossa vontade em alguns quesitos como esse, acaba sendo mais sofrido tanto para eles quanto pra gente, porque como pais a gente acaba tendo que segurar a bronca da birra, da chateação, da criança triste chorando, da criança irritada, principalmente quando mexe com sono eles ficam bem irritados. Então faz essa mudança, né, esse retorno bem gradativo. Aí assim, você vai perceber que aos poucos as coisas, você organizando o horário do despertar, as coisas vão se organizando no passar do dia, tá? Elas vão voltando pro lugar. Mas na maioria das vezes você vai ter que dar o estímulozinho. Por exemplo, a criança que acorda mais tarde, ela acaba almoçando mais tarde, a criança que já tá comendo, né? Então você também vai ter que reajustar esse horário de almoço, da refeição, pro horário que ela costumava fazer, também de forma gradativa. Lembrando que tem alguns pontos importantes da rotina. Para a criança conseguir dormir cedo, tem algumas coisas que são importantes ela fazer. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com as atividades que ela faz após as 18 horas. Não, tecnologia é uma coisa que atrapalha o sono assim absurdamente. As telas dos celulares, a televisão. Muitas vezes a gente acha, não, ela sentou, ela tá sentadinha ali, tá assistindo televisão, ela já tá se acalmando. Mas a claridade, ela manda sinais para o nosso corpo que inibem também a produção dos hormônios do sono. Além do excesso de informação ali no cérebro, a criança fica pensando muito ali em cima do desenho, eles ficam imaginando, é muito estimulante. Então, tomar cuidado com as atividades que a gente faz antes de dormir, a partir das 18 horas, é fundamental, tá? É uma outra forma de você conseguir ir organizando essa criança para ela voltar a dormir num horário legal, que é aquilo que eu falei, um horário legal para a criança dormir é antes dos pais. Por quê? Porque, gente, quando a criança ela dorme antes, você tem um tempo para você. O que acontece muito pais chegando e assim, mas a gente não tem mais tempo pra gente, a gente não é mais um casal, a gente não consegue mais ficar junto só nós dois. Gente, a resposta mais simples para isso, a solução mais simples para esse problema, qual que é? Colocar a criança para dormir antes. Então assim, mas a gente não gosta, ele dorme bem à noite, ele acorda mais tarde, a gente prefere, tudo bem. Mas você não precisa colocar essa criança para dormir 11 horas da noite junto com vocês. Até porque não é nem saudável para ela, porque tem hormônio de crescimento que é secretado só à noite, tem uns picos de hormônio do sono que são secretados em determinados horários que a criança precisa estar em sono profundo para aproveitar melhor. É lembrar assim que muitas vezes a decisão que a gente tem que tomar não é aquilo que é o mais confortável pra gente, que seria essa criança acordar às 9, 10 horas da noite, tá, gente? Às vezes a gente tem que lembrar
da fisiologia da criança e do desenvolvimento dessa criança também. Tem vários estudos que comprovam que é mais saudável para essa criança dormir cedo e, consequentemente, acordar cedo, porque a noite de sono dela vai ser mais revigorante, ela vai conseguir trabalhar melhor ali tudo que o sono traz, porque o sono, na verdade, não é um estado passivo do nosso corpo, né? Ele só é como se ele desse uma desligada no computador para processar tudo que ele fez durante o dia, para refazer todas as reservas energéticas que ele usou e que ele vai usar no dia seguinte. Então o sono, ele é fundamental, então a gente tem que respeitar isso também. Cada criança, cada idade também tem o seu tempo de sono noturno, que é importante. Por exemplo, um bebê de 0 a 3 meses, ele precisa de 14 a 16 horas por dia, incluindo a soneca. Se você pensar que ele faz de 3 a 4 horas de soneca, ele vai precisar de 10, 12 horas de sono noturno. Uma criança que vai dormir muito tarde, será que ela consegue essas 12 horas de sono noturno? É uma coisa que a gente precisa pensar também, tá? Então, você vai estar reorganizando toda a rotina dessa criança e repensa esse horário de dormir. Às vezes, ela ir dormir 1 hora mais cedo, não vai mexer tanto no horário que ela acorda, mas já vai te dar 1 hora a mais para você, 1 hora a mais para o casal, para vocês assistirem um filme, para vocês sentarem e conversarem, para vocês estarem juntos, porque afinal de contas é fundamental. E olha, até para o desenvolvimento da criança, o casal estar em sintonia faz total diferença, tá? Então, só para dar uma pincelada final sobre o tema de hoje, para colocar a casa em ordem, como é que a gente faz? A gente vai pegar a rotina como era antes da criança, que horas que ela acorda, anotar tudo que ela fazia. Vamos anotar os horários dela atuais e vamos comparar o que a gente quer e o que a gente tem. E aí, em cima desses horários que a gente tem, a gente vai reorganizar essa rotina. Vamos buscar o horário ideal aos poucos, ali uns 15, 30 minutos por dia, para evitar um estresse muito grande para essa criança nessa alteração, tá joia? É isso aí, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais, vou colocar uma enquete durante a semana pra gente decidir qual vai ser o tema da próxima live. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pelo tempo de vocês dispensado para escutar o que eu tenho para falar. Qualquer coisa, se vocês precisarem de ajuda, me chama em inbox. Eu trabalho com isso, meu trabalho é como consultora de sono. Então, o meu trabalho é sentar junto com essa família, olhar o que está acontecendo, ver a rotina dessa criança, entender o que está acontecendo no sono dessa criança que ela não está conseguindo dormir. E ajudar essa família, essa mãe, esses cuidadores a buscar o melhor caminho, né? Ensinar as técnicas, se necessário. Alguns casos não são nem necessárias técnicas, são só alguns ajustes de rotina que a gente precisa fazer, que já melhora o sono dessa criança. E se a família estiver estiver precisando de alguma ajuda, né, mas que precisa de alguma técnica específica, eu também ensino essas técnicas. Eu trabalho com todas as técnicas, desde as mais gradativas, as mais, não é mais respeitosas, mas as mais gradativas mesmo, né? Elas são mais lentas, então acaba que a criança aceita mais fácil a mudança, mas essa mudança acaba demorando mais. E também trabalho com as técnicas que são mais abruptas, né? Acaba tendo uma ruptura maior, a criança sente mais. Isso depende muito do que a família quer, tá, gente? Eu trabalho com essas duas linhas. Eu sempre busco primeiro a linha mais gradativa, mas é o perfil de cada família, né? A família que direciona isso de acordo com aquilo que ela acha melhor, tá bom?
Então eu trabalho como consultora de sono, meu trabalho é 100% online. A gente conversa online, como se fosse uma reunião. E aí a gente vê a linha que a gente vai seguir, tá joia? Se vocês precisarem de mais informação, se quiserem mais ajuda, é só chamar. Quinta-feira que vem, neste mesmo horário, estamos de volta. Muito obrigada pela atenção dispensada. Boa noite.